Olá, transbordantes! Estamos aqui em mais uma manhã, hoje fria, vocês acreditam? Muito. Tem dia, né? Tem dia que a gente peleja com calor, tem dia que a gente peleja com frio, que ó, até trouxe uma mantinha, mas vamos esquentar tomando um cafezinho gostoso e um papo quente aqui, produtivo, com essa pessoa que já era querida, assim, porque eu amo a família dela, de longa data, mas a gente nunca tinha parado para sentar e conversar e bater um papo. Eu já tenho mirado essa pessoa já há algum tempo e é uma pessoa incrível e a gente vai conhecer mais dela aqui hoje, que é a Kika Kerr. Kika, obrigada. Eu que agradeço, você obrigada. ter entrado em contato e ter marcado esse bate-papo. Seja muito bem-vindo no Bonanza. Obrigada. E fiquei surpresa porque eu não sabia que você era candidata. Pois é. Então eu fico muito feliz quando mulheres também se posicionam nesse ambiente que precisa ser ocupado, né? Lugares não ficam vazios, eu falo sempre isso. Exatamente. Então, se não é ocupado pelos bons, vai ser ocupado pelos ruins. Vazio, eles não ficam. E quando eu vejo gente de bem querendo ocupar lugares públicos, principalmente, isso enche meu coração de alegria. Kika, começa então falando pra gente quem é a Kika, filho de quem você é, né? Conta aí pra gente. Deixa, eu vou falar então. Bom dia a todos. E bom dia, Rafa. Muito obrigada mesmo, de coração, por tá dando essa oportunidade para todos nós estarmos aqui se expressando um pouquinho, né? E levando a gente a lugares que às vezes a gente não imaginava estar. É verdade. Né? Através de você. Então, muito obrigada mesmo. Bom, eu sou Cristiane, né? Porém, conhecida como Kika desde o berçário. Apelido é apelido, Minha madrinha né? me colocou Kikinha e aí nunca mais saiu. Então, eu sou casada com o Marquinho há 20 anos. Temos 2 filhos, o Marcos Paulo e o Gustavo. Sou filha do saudoso Mauro Kerr, que muitos conhecem, Saudoso mesmo. E da dona Estela. E assim, eu nasci em Manhuaçu, fui criada em Manhuaçu, estudei no Colégio Tiradentes. E Colégio de referência, né? Aqui na região. Sim. Colégio militar, para quem não sabe, Colégio né? militar. Ali no centro de Manhuaçu. Isso aí. Por isso que às vezes eles falam que eu sou muito brava, né? Mas é porque eu fui criada no regime mais... Isso aí. Então, disciplina, né? Disciplina. E era assim, quando tinha férias, minha mãe e meu pai perguntavam, nós vamos para onde? Vamos para a roça. E a gente sempre gostava de vir para a roça, aqui para Lajinha, por quê? Aqui na roça a gente podia trazer quantos amigos a gente quisesse. Liberdade, né? Exatamente. Para a praia não podia, para um outro lugar não podia, para casa dos tios não podia. Porque era levar. caro, porque era longe, né? Vamos para a roça. E aí o que acontecia? Meu pai, sempre na sua tranquilidade, paciência, ela falava assim, Kika, fala para os meninos que amanhã cedinho nós temos que sair. Aí eu organizava com todo mundo, porque os amigos moravam praticamente no mesmo bairro, né? Vão todo mundo dormir lá em casa, que meu pai tem que sair cedinho. Aí já começava a farra por ali, né? Uhum. Aí todo mundo vinha para sair. Aí dava 7 horas, todo mundo de pé esperando meu pai. Meu pai, só vou ali resolver um negocinho e tá voltando. Conheço aí esses dava casos. 8, 9, minha mãe arrumava almoço e enfim. Aí víamos, mas era uma festa, sabe? Era tudo de bom. Então, eu nasci em Manhuaçu, tive a oportunidade, né, de estudar em Manhuaçu. Mas foi responsável de apresentar Lajinha para muita gente, então. Com certeza, nossa mãe. E Lajinha, né? foi o lugar que eu sempre escolhi. Eu tenho 3 irmãs, nós somos 3 irmãs e um irmão, que é o Maurinho. Uhum. Né? Ele é especial, com síndrome de Down, 53 anos, graças a Deus. Bênção, né? Maurinho que hoje um querido. É um querido. Que hoje está morando comigo. Né? Minha mãe permitiu que ele viesse, porque ele ama, né? Ele também é outro apaixonado por Lajinha. E a sua mãe hoje ainda mora em Manhuaçu? Mora em Manhuaçu. Porém, hoje, por exemplo, ela tá aí, só vai semana que vem, ela vem e fica. Vai. É muito pertinho, né? É, muito pertinho. Pra gente que vai e volta. Você falou que você é casado com o Marquinhos, esse amor aconteceu aonde? Em Lajinha mesmo? Menina, se eu te contar, você não acredita, aconteceu. O início dele foi na Dinamarca. Lá na Europa. Mas nós não sabíamos. Não, olha só. Mas nós não sabíamos, não tinha nem ideia. Porque em 96 eu fiz intercâmbio
cultural. Eu tinha 17 anos e fui morar na Dinamarca, Olha pelo só. Rotary Club. Que legal. E fui fazer, em julho, uma turma que estava lá do Brasil, estava retornando ao Brasil. Eu fui em janeiro e a turma de julho estava retornando. E cria-se muita amizade, né? Sim. E nós fomos... Estamos com a nossa caçula, a Bianca, está se preparando para ir para a Austrália. Ai, que máximo, é maravilhoso a Pois Austrália. é. Eu tenho, né, uma amiga australiana que eu conheci também, que mora em Sydney, é maravilhosa também. Enfim, aí nós fomos despedir de uma turma em julho. E foi eu e uma amiga minha de Petrópolis, a Renata, que morava em uma cidade próxima à minha. Pegávamos trem e fomos para Copenhague, que é a capital. Chegando lá, despedimos da galera, chororô, tristeza. Aí falei, Renata, vamos aproveitar o dia em Copenhague e vamos passear, vamos. Em 96 não existia internet, não existia... Era só telefone e carta. Então, assim, essas viagens internacionais eram mais raras, né? Sim. Quando você encontrava um brasileiro... Nossa! Pô, cara, o que você tá fazendo Eu falo, aqui? gente, eu não sei amigo. vocês, mas eu, quando encontro lajinense, brasileiro, quando a gente tem a oportunidade de estar fora do país, né? Mas eu falo assim, em qualquer lugar, quando a gente encontra um lajinense, eu me torno íntima da pessoa sem nunca ter se falou que é de Lajinha. É isso, mas é É esse exatamente sentimento, isso, é né? isso aí. E é muito, muito, muito Intenso, né? intenso, exatamente. Aí encontramos com uma turma de brasileiros. Aham. E oi, tá, pá. E aí eles falaram que era um marinheiro e que estava com o navio atracado no porto de Copenhague e que teria um evento, uma festa final da tarde. E convidou eu e minha amiga que fosse A estar presente. passadinha virou... Aí não. Aí eu virei. Aí tá, beleza, despedimos deles. Renata, eu em festa de marinheiro, diz que fica meses pro mar adentro e eu vou mexer Tipo com esse assim, trem, você presa fácil, vou não, né? E eu com 16, 17 anos, matuta, né? Por mais que eu morasse em Manhuaçu, Manhuaçu ainda era pequena, era matuta, era coisa. E eu sempre tive instinto de roça, esse instinto assim, né? E eu, né, enfim. Aí eu falei, Renata, eu vou não. E até porque eu deveria pedir autorização à família que eu estava morando. Ah, você fez aquele intercâmbio de ficar em casa de família. Em 4 famílias. E eles cuidavam da gente como se fossem nossos pais. E nós tínhamos, na mesma responsabilidade, exatamente, né? Nós tínhamos que obedecer, que respeitar, né? Pedir benção mesmo, exatamente. E aí eu falei assim, eu não vou fazer isso não, por quê? Primeiro, vai ser à noite, nós vamos ter que voltar à noite, vamos embora para casa. E, por incrível que pareça, nesse navio estava quem? O Marquinhos da Kika. O único mineirinho do navio. E ele é mineiro de onde? Ele é de Mãimirim. Ah, e cidade vizinha. Ele é natural de ainda. Mãimirim, mas sempre... Aí, depois de certa idade, foi para o Rio de Janeiro estudar na Marinha, para Vitória. E quando ele voltou, ele foi para Manhuaçu. Eu costumo brincar que não existe coincidências, existe Jesuscidência, sabe? Exatamente. Os arranjos do papai. E a nossa história, ela dá um livro. Por quê? E por que você não escreveu ainda? Então, porque me falta tempo. Tem que escrever. Quando eu for vovó, eu vou escrever muitas coisas. Aí, beleza. Aí não acaba por aí, não. Aí, vim pro Brasil, voltei, fui terminar meus estudos. Então você não encontrou com ele lá nesse dia? Não encontrei, não. Gente. Aí voltei pro Brasil, fui terminar meus estudos. Você ficou quanto tempo? 1 ano. 1 ano. O intercâmbio é 1 ano. A gente acha que não vai suportar, porque é muita saudade. Mas, enfim, as coisas vão acontecendo. Aí voltei pro Brasil, terminei meus estudos. Morei em Viçosa para fazer cursinho. Eu sou formada em comissária de bordo, morei no Rio de Janeiro, me formei. Mas em comissária de bordo, eu me formei porque eu já falava o inglês, o dinamarquês. Na época eu arrastava o espanhol que eu aprendi na Dinamarca, porque lá eles ensinam. E o português, então eu era poliglota. E naquela época isso também era mais raro. Aí meu pai, não, vai. Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte. Eu sou. Mas o espanhol já não tá tão fluente. Mas não interessa, você vai lá, minha filha. Eu já me virei sem saber nada. Eu fui com a minha turma de escola para Barcelona. E lá, eu embromation no português e no espanhol. E a gente conversa assim, gesticulando. Eu falo que todo mundo, sem querer, fala Libras, né? A língua de sinais. E nós, brasileiros que somos, eu fui porta-voz da minha turma dinamarquesa em Barcelona. E eles achando que eu tava arrasando. Eu, nossa! E os caras falavam alguma coisa, eu entendia, eu traduzia como se tivesse entendido e vambora. Foi o máximo. Aí, beleza. Aí, enfim,
nesse meio tempo, eu vim morar na roça com meu pai e levava café para Manhuaçu na caminhonete do meu pai. Quem conheceu meu pai conheceu o D20 dele. E aí nisso eu fazia 2, 3 viagens. E os policiais federais, tinha uns que eram vizinhos do meu pai e a gente tinha muita amizade. Falou, Kika, fala com seu pai que você tem que tirar carteira, porque agora vai começar a multar. E antes não tinha, né, essas coisas. Nossa, nem fala. Podia andar 7, 10 num carro que não tinha problema. Não, e fora assim, a gente, até por necessidade, né? Eu, por exemplo, que sou órfã de pai, dava 12, 13 anos, a mãe ensinava a gente a dirigir, porque ela falava assim, se eu passar mal, vocês têm que saber pelo menos me levar para o hospital. Então era outra realidade, né? Era. E a gente era muito assim, consciente, né? Não tinha esse negócio de sair dando cavalinho de pau, corrida, postar com racha. Não existia isso. A gente, os fluxos uma de responsabilidade precoce, né? O fluxo de carro também era bem menor, enfim. Sim. E aí, eles pegaram no meu pé e eu falei, pai, o Toninho falou que é para tirar carteira, eu vou ter que tirar carteira. Você tinha quantos anos nessa época? Isso aí eu tinha 18 anos, 19 anos. Mais ou menos por aí. E eu já morava com meu pai. E já dirigia há muito tempo? Já, eu levava para Manhuaçu café. Não, eu desde novinha. Aí, beleza. Por isso que eu tô te falando que a minha raiz era Lajinha, porque eu morei, estudei em Manhuaçu, nasci lá. Mas era toda aqui, né? Então, aí meu pai falou assim, então você vai, que eu não quero que eles puxem minha orelha, não. E aquele jeitinho dele. E fui. Quando eu fui, foi a época que iniciou-se a legislação que tinha que fazer autoescola, né? Fazer aquelas aulas de tantas horas. E eu fui. Só que eu fazia, mas quando você tem um conhecimento, você só ia para marcar ponto. E nesse meio tempo, veio um amigo meu que tinha um ateliê e falou, Kika, eu tô sabendo que você tá aqui, eu preciso de você. A gente sempre foi muito severino. De quê? É um ateliê passava betume em gesso, fazia essas... coisas de artesanato Era mesmo, de gesso, assim. eram essas imagens. Lembro. Né? Aí o Alisson falou assim, eu preciso... Eu falei, Alisson, mas eu estava estudando vestibular em Ouro Preto, nisso eu já tinha morado em Viçosa, já tinha voltado e estava estudando ainda para poder tentar, porque a primeira vez eu passei, fiquei na lista de espera e nunca fui chamada. A segunda vez... foi aonde eu estava estudando para ir, nem passei. Eu falei, pai, não quero estudar isso mais não. Essa época nem existia nem SISU, essas coisas? Já existia ainda não, né? Não, era, eu fui para Viçosa. Você tá com que idade hoje? Então, eu costumo falar que eu tenho 37. Eu tenho, para falar a realidade, eu tenho até que somar. Mas eu sou de 78, tá, gente? Ah, tá. 36, gente, já tá mentindo, tá? Tô nada. 78? Mas eu tenho 37. Então, você também tem 37? Eu não, eu tenho 46, gente. Tem 37 não, tá? Gente. Nós dois somos de 78. então, hoje eu tenho isso, mas amanhã eu volto pros 37. Tá. Aí, beleza. Eu já falo o contrário. Eu parece que eu tenho 46, que eu fiz 46 agora em agosto, mas parece que eu já tenho 50, 76. Tanta coisa que eu já vivi, né? Viveu, certo. Aí, beleza. Aí eu fui fazer essa prova e esse amigo me chamou, falei que não podia, que eu estava estudando, aproveitando o tempo para Ouro Preto e tal. Aí ele falou assim, não, vai meio período. Eu falei, tá bom, então eu vou. Menina, nesse meio período eu usava aquelas calças pantalona, aquelas popete, eu tinha um cabelinho todo curtinho, assim. Parecia uma louquinha, mas eu era super. Parecia louquinha, mas eu era super normal. Concentrada. Eu tinha minhas responsabilidades e, graças a Deus, meu caminho foi sempre traçado certinho. Então, assim, só que eu sempre vivi muito livre. Eu nunca pensei assim, o que você vai pensar se eu for com essa roupa? Gente, então, eu sempre fui muito livre. Eu tenho que ser muito amiga dessa menina, gente, porque eu amo ser livre também. Se eu estiver numa festa e aquele sapato estiver machucando, eu tiro e dance. Eu também não tenho necessidade da aprovação de ninguém. Exatamente. Então, eu sempre tive esse espírito em mim. E às vezes a gente é mal interpretado, né, Kika? Não é porque eu tenho uma condição financeira que eu vou usar roupa de marca, ou porque eu não tenho, eu vou usar uma roupa. Não, eu uso o que eu quero, a hora que eu quero, obviamente seguindo as regras de onde eu tô indo. Claro. Porém, livre. Aí, fui. Aí eu ia desse jeito. E aí, quando não tinha que pintar nada, fazer nada, só ficar lá mesmo, eu ia e estudava. Minha filha parece quem? O Marquinhos da Kika. No ateliê. Pra quê? Pra comprar uns balaús, uns negócios para poder pôr no floricultura, que ele não sabe nem por que ele foi abrir floricultura, porque ele sofreu um acidente na Marinha. Sim. E aí teve que fazer uma cirurgia, ele fez cirurgia na França, ele tava em alto mar e veio embora. Tipo assim, não serve mais pra nada, né? Agora ficou
É reserva mesmo. É de onde vem a palavra inválido, né? Inválido, literalmente. Então ele foi aposentado, né? Então, mas pra que ele teve valor, né? Pra mim que coisa boa. É. A apresentação, assim, né? Te interromper porque a gente vai ter um monte de coisa pra falar. Sim. Gente, se ela for contar só da vida dela aqui, vocês já viram, nós vamos ficar aqui até amanhã, né? E aí mas aí o caso é o seguinte, aí eu conheci ele ali, pronto. E aí vocês conectaram, mas eu fui difícil, depois de 6 meses, o primeiro beijinho, não foi assim, não. Não, mas eu falo assim, aí deve ter rendido muito assunto, tinha que conversar 6 meses mesmo. Pois porque... mas o bom é que a gente tinha uma liberdade de falar, porque é o seguinte... Vocês viveram realidades semelhantes, né? Quando a gente volta de um país ou de uma experiência, às vezes as pessoas não entendem que você quer expressar com forma de apresentar o seu conhecimento. Sim, tem gente que vai achar que você quer aparecer. Exatamente. Que você é metida. E aí eu comecei a ficar meio introvertida em relação a essas conversas. Se você me perguntasse, eu falava. Mas comecei a me reter um pouco. E com ele não, a gente foi... agora eu tô sabendo dessa história, gente, porque eu não sabia, é interessantíssima, né? Pois é. Ô, Kika, e fala pra mim, eu sei que essa pessoa multi aí, né? Multilinguagens, o café lá vai esfriando. Então, qualquer coisa você joga fora, gente, põe. Deixa eu colocar aí pra esquentar mais um pouco, tá bom? Tá ótimo. O meu tá mancadinho de nada. E fala pra mim, qual a sua área de atuação? Você falou que você estudou em Viçosa, você tem alguma formação acadêmica ou não? Que curso, além do intercâmbio que você falou, né, que foi um aprendizado de vida? Sim. O que você faz atualmente? Conta pra gente também um pouquinho disso. Então, eu resolvi que eu deveria me formar em alguma coisa na área de agricultura, porque meu desejo era atender os pequenos produtores, porque eu era pequena produtora. Falar em pequeno, ontem até a Roberta, minha irmã, me ligou e falou, Rafaela, para de interromper, mas eu falo, aqui ó, ela tem 2... Tem, meus menininhos. Você não falou dos seus menininhos ainda, apresentar na família. Falei 2 filhos, Marcos e Gustavo. Não falou nome então. Então tá bom. Tem 16 e 11 anos. Tá, então vou voltar lá, na área de atuação. Então, aí eu pensei e falei, meu pai era doido que eu me formasse. E eu falei assim, vou dar esse orgulho para ele. Antes de saber de tudo que ele viria a passar. E aí, eu já morando aqui, porque quando eu casei, eu já morava com meu pai aqui. Quando eu casei há 20 anos atrás, eu trouxe o Marco para cá. Né? Vamos embora para a roça, meu filho, tô precisando de mão de obra. E aí, eu já morando aqui, mas não tinha carro, não tinha nada. Fiz uma prova do PEP, que era um programa de educação do governo. E aí eu passei em segundo lugar. Então eu pude escolher a área de atuação, se era diurno, noturno, enfim. Aí eu fui e falei, eu vou fazer agropecuária, tá dentro da minha área. Mas quando eu trouxe o Marquinho, eu trabalhava com... A família Queira, aqui em Lajinha, é conhecida nesse ramo mesmo. E fazia isso. Eu era totalmente out, né? Totalmente fora de casa. Eu não era dona de casa. Aí, quando eu casei, o que eu tinha que fazer? Dar o meu lugar ao meu esposo, porque senão ele ia ficar sem fazer o quê? E eu comecei a entrar em depressão, porque eu tava limpando casa, fazendo comida. Eu falei, Senhor... Tá igual me perguntaram aqui, Rafaela Pescão, você tem uma cara de boa cozinheira? Não, não tem, gente. Não gosto de cozinhar. Pois é, eu cozinho muito bem, mas não gosto. Mas Deus também me deu esse dom que eu descobri sem querer. Tá que eu falei vendo? Assim. Aí, o que eu fiz? Meu pai me apresentou o gado, a pecuária. Falou, minha filha, vai lá, faz isso, que é jeitinho dele. Eu falei, pai, mas não entendo nada de vaca, é só café. Vai lá, minha filha. Se der certo, você fica. Se não der, pai, arruma outra coisa pra você. Eu falei, então tá. Aí foi onde me apaixonei pela pecuária. Então eu falei, isso no próprio sítio? Tudo na fazenda do meu pai. Que fica onde aqui em Lajinha? Ali na Córrego Boa Vista, que hoje é conhecido como aldeia, na né? Aldeia. Acabou só pra gente saber assim, a aldeia. Que direção que você está, né? Era a fazenda do meu pai, que foi do meu avô, que foi subdividida, né? Onde tem o tio Haroldo, o tio Hélio, o tio Wilter e o meu pai. E aí, isso tudo ocorreu lá. E aí, diante a isso, veio a oportunidade da agropecuária e eu falei assim, vou fazer o técnico em agropecuária. Ia para Manhuaçu todos os dias, de manhã, de tarde, saía daqui por volta de 5h30 para poder estudar lá. E não perdi nem um dia, porque eu falava assim, Senhor, me dá força. Tinha dia que eu estava tirando leite, chegava em casa, tomava banho e o corpo fazia assim, ó. E é uma rotina muito pesada, Nossa, né? Mãe, porque tem que acordar muito cedo e é um serviço braçal Antigamente mesmo, né? era assim mais pesado, hoje não, hoje... Tem muita tecnologia, né? As coisas como melhoraram. O café tem mudado muito também, né? E aí eu fui.
E o Marcos Paulo, meu mais velho, ele tinha 7 anos, mais ou menos. Ele ia comigo. Ele ia de carro e voltava, ele era o mascote da nossa turma. E foram 3 anos e meio nessa batida. E o dia que eu chegava lá e o pessoal falava Você assim... ia e levava o filho? Levava como minha companhia. Olha só, para depois E você ele voltar. ia. E ele foi meu fiel. Ele ganhou diploma também? Ele, literalmente, mas ele fez parte de todos Que os momentos da formatura. gente. E aí, nesse meio tempo aí, descobrimos uma doença no meu pai, né? Que já assim, eu estava quase formando. E antes de formar, eu falei assim, Marcos, se a gente pretende ter mais filhos, tem que ser agora. Porque quando eu formar, eu vou me dedicar 100% a isso. E aí veio o Gustavo. Eu formei com o Gustavo recém-nascido no colo. Então, fez parte também. E aí, logo após, a gente perdeu meu pai, né? Há 10 anos atrás. E foi uma tristeza total, misturado com o desejo de fazer o que ele sempre quis, que era continuar, né, aqui, enfim. Então, assim, com o que eu aprendi, eu pude colocar muita coisa em prática. Responsabilidade de legado mesmo, De legado, né, Kika? sim, sempre foi. E aí o que aconteceu? Eu passei a atender os pequenos produtores, que era o meu desejo. Porém, os pequenos produtores também, às vezes, não é muito acessível, porque às vezes as pessoas não querem saber o que ela gasta, ou se tem como viabilizar aquilo, porque ele já tem muitas vezes, já vem como uma cultura de café. Meu avô fazia assim, meu pai fazia assim. Há uma resistência muito grande, sim, né? Existe, sim. E a gente vê casos de sucesso, e a gente fala isso nem é para expor ninguém, mas eu, por exemplo, sou muito amiga do Felipe Esterreiter, e ele fala isso, ele fala assim, Rafa, hoje eu trabalho com café especial, o calçadão, a gente não imagina mais Lajinha sem o calçadão. Exatamente. Ali, né? Mas ele fala assim, houve resistência, por quê? É difícil você mudar aquilo. Um galpão muito já, né? Era o ponto. E que ficou ocioso quanto tempo, né? Então, assim, você falando isso aí, me veio à memória isso. E foi desafiador para você também? Foi, principalmente por ser mulher. Aí a minha intenção era assim, eu vou trabalhar uma parte na agricultura, no café, e a outra na pecuária, mas a minha paixão já estava sendo mais a pecuária. Porém, eu pensei, gente, eu tenho grandes obstáculos. Primeiro, o café, o que eu faço hoje, ele não me corresponde amanhã. Ele vai me corresponder daqui 1 ano, quiçá daqui 2 anos. Né? Agora, a pecuária não. Se eu fizer uma transformação essa semana, amanhã, semana que vem, você já vê o resultado. E eu falei, eu como mulher, não posso me deixar... É uma dedicação diária, mas sim, mas resultado mais rápido. Sim, rapidão. Então, eu não podia deixar que as pessoas me julgassem pela minha incapacidade, a minha incompetência por ser mulher, porque a gente tem esse preconceito. Julgar pela aparência mesmo, né? Isso há 10 anos atrás era muito maior do que hoje. Você vê que hoje as mulheres... a gente conversa com muitos produtores, proprietários de empresas agrícolas, que eles falam que as mulheres hoje no campo evoluem muito mais do que o homem, porque nós temos esses detalhes que os homens não têm, principalmente quando você gosta do que faz, se você envolve paixão, sensibilidade, amor, capricho, né? Você visualiza. Você falando da pecuária, eu me lembrei da minha amiga Gilceia. Você conhece a Gilceia, esposa do Gigildo, que também é apaixonada pela pecuária, né? Sim, é verdade. E aí, o que acontece? Eu recebi muitos desafios e resolvi entrar na pecuária, no concurso leiteiro, onde só era homem, era um ambiente machista, 100%. Eu lembro disso. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar em você foi nas exposições daqui de Lajinha mesmo. E Deus fortalece a gente tão bem, mas isso é porque você já tem um caminhar com respeito, as pessoas te respeitam. Então, a postura, né? Eu acho que a postura, ela faz toda a diferença, não é porque eu ando de calça, botina, que você não vai ser feminina, que exatamente, você não vai... ou porque eu tô com a saia, eu não vou ganhar o respeito, né? Então, assim, foi impressionante, porque meu pai falava comigo, filha, esse negócio de concurso leiteiro é para peão, minha filha, você não pode. Eu falei, pai, mas eu queria tanto ir. E de fato, antigamente era mais complicado. Sim, é um mundo muito machista ainda, né?
Mas era complicado. Mas que tem abertura mais hoje, né? Sim, mas era complicado porque normalmente os patrões mandavam-se os vaqueiros. Hoje não, a grande parte das pessoas que levam ao gado são os proprietários. Então quando eu entrei já estava mais ou menos assim. E eu não dormia lá, eu só tratava da vaca até meia-noite, vinha para casa onde eu tivesse, e aí 6 horas da manhã estava eu lá chegando para poder entrar na rotina e ficava o dia inteirinho. E aí, até que teve um dos concursos que a gente estava na disputa entre os 3. Aí chegaram para mim e falaram, Kika, fica aí, chama seu esposo, dorme aí, porque corre risco das pessoas fazerem alguma coisinha com as suas vacas, porque se você está na disputa. Aí, beleza. Aí foi onde nós fomos. E como diz o velho ditado, o olho do dono é que engorda o gado. Engorda mesmo. Então, literalmente, tá de olho nas tetas da vaca, né? Era concurso leiteiro. Aí foi eu, Marcos e o meu filho mais velho. E aí dormimos no carro e o Marcos na rede. E nós descobrimos que não tinha nada daquela coisa mais de ter ambientes assim que não fosse favorável a uma mulher. E eu percebi isso, o Marcos percebeu, falou, Kika, a partir da próximo concurso, nós vamos armar uma barraca para você, porque a gente vê que o ambiente pode ser utilizado por mulheres. E aí fui. Isso é a importância, né, Kika, da gente... Eu tenho falado muito isso aqui. A diferença da atitude. Sim. Você só pode falar que funciona, que não funciona, quando você vivencia isso. Exatamente. Né? E isso é pura realidade, porque você julgar por uma coisa que você não viveu, é a mesma coisa de você falar com o cara, eu quero que colhe aqui, eu vou pagar tantos. Mas você sabe a dificuldade que é, porque você passou por ela. Agora, quando você não passou, você sempre vai olhar com o olhar do que eles te falam, do que você às vezes só vê e não participa. E foi fantástico. Então, assim, e o mais interessante é que eu, com meus filhos e o Marcos, a gente sempre participou, mas nunca com uma ambição de ganhar. Mas era tão assim... harmonioso, era tão harmonioso pessoas. Que a gente sempre estava entre os 3. E quando a gente ganhava em terceiro, a comemoração era como se estivesse em primeiro. Né? E quando ganhava primeiro, era como se fosse o primeiro mesmo, porque a gente sempre comemorava. E as pessoas ao redor sempre... É muito fantástico. O resultado final, na verdade, é a cereja do bolo, né? E às vezes a gente deseja tanto a cereja do bolo e esquece do bolo inteiro, né? Que é todo o processo, todo esse aprendizado. E as pessoas viam-se a dedicação nossa, da minha família, meus meninos, quando era molecotinho, rapando baia, limpando as pessoas. Enfim, todo mundo festeja junto, porque sabe que aquilo foi feito com o carinho que deve, com respeito, né? E com toda a honra ali. Então, assim, é muito bacana. E a entrada da política, o desafio da política? Quando que foi essa virada de chave? A gente... já falei em outras lives aqui também, a gente do interior, principalmente Lajinha, que é um lugar ícone, né? De sapo e jacaré. Kika agora está candidata pela terceira via, né? Eu falei que nós temos que arrumar um bicho pro PL também, porque esse negócio não pode morrer, esse zoológico, não. Isso é bom, isso é gostoso, ampliar, né? Tem que aumentar as espécies. E depois é todos, agora é cada um por si, e depois é todos por Lajinha, né? Todos por todos. E assim, a gente já sabe que há esse envolvimento nosso desde sempre, né? Com política e com politicagem, né? Infelizmente. Até quando eu fiz aquele vídeo da chamadinha do projeto, eu falei e é assim que eu me vejo mesmo, porque eu já fui muito politiqueira e hoje eu me sinto mais politizada. Sim. E eu vejo que isso é um momento que eu não estou vivendo só no meu pessoal, sabe? Eu tenho observado isso nos candidatos, eu tenho observado isso no público que está assistindo a gente. Tanta gente sugerindo, entrevista fulano, pergunta isso. Tem ouvintes aqui que comentam lá, nossa, tô amando, tô assistindo todas. Então, assim, eu tenho certeza que a gente está vivendo um tempo diferente, sabe, na política. Com certeza. A imagem que as pessoas têm hoje é de envolver, opinar e decidir. Porque É a primeira vez que você se candidata? Sim, é a primeira vez. Então, começou o seguinte, o meu avô em 1946, se eu não me engano, o avô Herculano, foi quando teve a primeira política em Lajinha.
Ele foi candidato, eram 2.900 eleitores, mais ou menos. Ele foi candidato e foi eleito. E aí... Herculano o quê? O vô Herculano. Por isso que o Cuca tem esse nome. Exatamente. Temos aí, rua Herculano que isso, tem a escola lá na minha comunidade, Herculano. Aí o que acontece? Aí veio meu avô. Aí depois veio o pai do Cuca, que é o Tiélio. Também foi vereador. E teve também o tio Haroldo, que já foi também. Acho que, se eu não me engano, por 4 mandatos. Sim. Sendo um totalmente voluntário, sem... Na época nem tinha não tinha salário, não era salário, né? não. Era uma coisa bem voluntária. Era uma coisa que você teria que se dedicar em fazer em prol. E eu acho que é assim que deveria ser, você acredita? Eu não acho, não. Sabe por quê? Porque quando você faz uma coisa sem visar o financeiro... aí não é todo mundo que vai se candidatar, se propor Apesar aquilo. de eu ser voluntária, né? Sou capelão hospitalar, mas a Bíblia diz também que o trabalhador ele é digno do seu salário. Sim, então sim, mas aí você pode ter recompensas, mas porque na verdade é o seguinte, mas nesse meio corrupto da política, talvez é melhor ter o salário do que as recompensas, sabe? Porque às vezes essas recompensas são tão deturpadas, né? Talvez seja sim. Então mas, esse veio no sangue já. Já é familiar. Né? Não, mas aí que tá. Então já teve esse histórico familiar. Sim. Mas assim, eu me candidatar como vereadora, acho que eu não cheguei muito a pensar exatamente nisso. Apesar de saber que eu, como mulher, nesse meio tão machista, fui capaz de transformar muitas coisas. Eu já deixei... Isso é a pessoa que já domou o gado. Olha como que eu falo, a mente, né? Então, assim, por esse motivo e saber da minha capacidade, da minha vontade e eu sempre justa, né? Tentando ser justa o máximo possível. Eu pensei, recebi um convite muito carinhoso e espetacular do Mário e do Lucas, que eles me colocaram exatamente como talvez deveria ser, assim, ó, você tem um potencial, você tem um conhecimento, você pode somar muito para a política, traz o que você faz no seu dia a dia, que normalmente a gente serve mesmo, né, e põe na política, que eu tenho certeza que é um potencial. Então, através desse carinho que eles tiveram comigo em me convidar, ainda falei assim, vocês estão falando com a pessoa errada, o político daqui de casa é o Marquinhos, não é a Kika? Eu falei, não, nesse caso é você. Aí me despertou. Aí fui conversar com a família, com alguns amigos muito íntimos meus, e que me apoiaram. Então, diante ao apoio deles, eu fui conversar com Deus. Falei, Senhor, essa missão é mesmo para mim? E ele responde, né? E responde. Aí eu mandei mensagem para ele, pronto, estou me colocando à disposição do PL. Estou aqui para servir, para fazer o que for melhor. E aí comecei a minha caminhada. Tem 2 semanas só que eu estou fazendo a minha caminhada, porque eu tive que organizar a minha casa. Porque a rotina... e a gente roça não espera, lavoura, né? Colhe café, faz igual tudo. aqui, nós estamos fazendo a live, mas aí a moto funciona, nós estamos com um trator, arreto lá, arrancando café. A maquininha roçando. Gente, deixa eu mostrar o seu Valtair ali, porque ele mostra tá ele, doido isso pra aí. aparecer. Aí, seu Só Valtair. Valtair, dá um tchau aí. Só Valtair é Tá meio sério, porque ele tá carioca. tímido. É carioca, falei com ele que a Globo vai chamar ele depois que ele aparecer aqui. Então, assim, é vida que segue. E você não tem como falar com suas vacas lá, seus bois, e falar, espera aí que eu vou ali fazer campanha e volto, né? Apesar de que hoje eu tenho uma quantidade muito reduzida de vaca e boi só pro meu hobby, pra gente ter um leitinho, né? Porque hoje eu trabalho com... a gente tem o café. Sinto te falar que o pecuarista entrevistado de ontem me trouxe um queijo, tá? Mas minhas vacas estão secas. Então tá bom, tá perdoado. Mas depois eu faço iogurte, e faço depois você queijo, pode trazer. Pode deixar. Tá? Dívida a gente vai honrar com ela aí. E aí você disse sim? Disse sim e vim. E aí eu comecei minha caminhada de fato há 2 semanas atrás, a semana passada e essa semana. E eu tenho escutado tantos relatos de situações de pessoas de dentro da minha comunidade que eu não estava participando, que isso foi me tomando conta. Dá que até uma hoje... angústia na gente, né? A gente pensar assim, meu Deus, tá aqui do meu lado e eu não estava vendo, né? E aí, hoje eu consigo absorver isso e falar, eu tô no lugar certo, na hora certa, com a missão certa. Se me for
permitido. Sim. E eu tô assim, quando eu falo com as pessoas, eu falo com tanta Convicção, daquilo ali, com tanta absorção das coisas que eu tô escutando, que eu sei que o mínimo que eu fizer, eu vou conseguir trazer essa dignidade, principalmente para as mulheres. Porque o relato maior que a gente teve foi de mulheres que foram, às vezes, enganadas por uma falsa promessa, por uma coisa que eu falo, Senhor, não é possível. E essa questão de postura que a gente falou anteriormente, Deus, que é o maior de todos e criador de todas as coisas, nos dá uma arma poderosa que se chama livre-arbítrio. Exatamente. Ele não nos obriga a nada. Então, o que cabe a nós é isso que você está fazendo. Se dedicar, se empenhar. E cada um vai ter a liberdade de escolha. Tem. Eu estou muito feliz por todas as pessoas que estão me procurando, porque eu tenho até observado isso, não quero julgar quem não vai vir, nem quero supervalorizar esse espaço aqui, essa mesa. Mas, até meu marido comentou esses dias e falou, Rafaela, só tá vindo gente legal, né? Será que é só os legais que estão te procurando? Ele até comentou assim, será que são só as pessoas interessantes que estão interessadas em aparecer? Porque, né, igual o Marquinhos, sua esposa, até comentou aqui antes, que legal, e todo mundo tem falado e me parado e falado, Rafaela, que legal esse espaço que você está abrindo, porque fantástica. Nunca aconteceu e é um momento que, igual você falou, a gente está tendo uma repercussão tão legal, né, uma visibilidade tão boa, que isso também, esses espaços, ele otimiza o tempo, porque esse ano o período de campanha está menor ainda, menor, né? Sim, porque o que acontece é o seguinte, vão ter lugares que eu não vou poder estar. Sim, e eu sei que existem lugares que eu não tenho acesso, que eu não vou poder estar presente, e eu sei que existem pessoas que vão me apoiar, mas através da convivência, do nosso caminhar. Então, assim, isso é uma coisa que você está levando a lugares que talvez eu não teria pessoas que me apoiassem, e que através de você, do seu espaço, a gente vai conseguir angariar apoio. E hoje em dia todo mundo tem telefone. Isso. Aqui, por exemplo, a gente tem, a Infonet colocou esse ano aqui até fibra ótica, olha que chique nós estamos. Tecnologia, todo vapor. E aí os candidatos podem compartilhar essa live com quantas pessoas, que vai estar sendo feita aqui no Instagram, mas é compartilhado no Facebook também. Se você está gostando desse papo, você pode compartilhar essa live com quantas pessoas. Tem lives aqui que tem mais de 2.000 visualizações. Quanto tempo a gente precisa para conversar 1 hora em cada casa? Eu não consegui sair da minha comunidade. Então esse é o poder do digital, e a gente está vivendo essa era do digital. Isso é então, fantástico. Por isso que quando isso queimou no meu coração, eu não titubeei. Pedi também uma opinião do meu esposo, porque eu sou muita emoção e ele é muita razão. Então, se ele achou interessante, eu falei, não, então se ele concordou, é para acontecer. O que fala pra gente, assim, caso você for eleita, você falou assim da diversidade, né? Aí de atuação. A partir desse papo, com certeza eu te admiro mais. Obrigada, de Rafaela, conhecer a sua história, a sua dedicação. E qual seria a sua área de atuação? O que brilha os seus olhos? Né? Porque você falou da pecuária, você falou da mulher, da zona rural, né? Mas ao mesmo tempo você é multi, né? Já rodou o mundo, é casado com uma pessoa também que tem essa visão de ter rodado o mundo, de ter vivido experiências incríveis, porque isso interfere demais no que somos, né? Sim. Qual seria o seu foco de atuação caso você fosse eleita? Então, eu acho que é primordial e essencial para o desenvolvimento de qualquer município os 3 pilares, que é saúde, educação e, no nosso caso aqui, a agricultura. Ela é a riqueza do nosso município. Então, seriam os 3 pilares que a gente tem que fazer funcionar uma engrenagem, legalzinha, para que tudo... Porque se você tem esses 3 pilares hoje que são essenciais, aí você tem uma venda num mercado bacana, numa loja, as pessoas investem no comércio. Por quê? Porque não tem nada melhor que você ser bem-sucedida. Não é você ter a riqueza, mas você ser bem-sucedida com o café que você plantou.
A prosperidade vai muito além da conta gorda, né? Sim, não tem nada melhor que você procurar um médico e ser respeitado primeiramente quando você chega, porque às vezes, o que acontece? Quem procura um hospital, uma emergência, um postinho de saúde, ele vai porque ele não quer caçar uma doença. Ele está procurando solução para o que ele está sentindo. Então, automaticamente, quando você tem o primeiro respeito, que é quando você chega a ser bem atendido. É o atendimento humanizado, né? Exato. Então, tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. Aí, lá dentro, você tem um profissional que vai te... Você está só com dor de cabeça, mas ele vai te olhar da cabeça aos pés, porque pode ser que sua dor de cabeça está vindo lá do pezinho, entendeu? E quando você tem uma agricultura que te apoia, por exemplo, o que aconteceu esse ano conosco foi uma coisa triste quando os cafés começaram a cair, não cresceram, fazia-se em média 12, 14 balais para fazer uma saca. Então deixou... Foi um ano muito atípico mesmo, né? E está propício a acontecer mais vezes, porque nós estamos mudando a natureza, o clima. A gente vê isso, né? Eu falei ontem, nós estávamos aqui pelejando para colocar sombrinha, para esconder do sol, hoje nós estamos sentindo frio, né? Então, assim, o que acontece? Essa mudança climática. Exatamente, nós temos que ter a segurança, principalmente para os produtores, porque, querendo ou não, hoje nós somos monocultura. Apesar de que eu já trabalhei com hortaliças orgânicas, trabalhei com maracujá. A gente sempre está procurando uma alternativa. Hoje eu tenho um espaço, né, que é o agroturismo. Isso também é a área de atuação dela, gente. Até esquecemos de falar, né? E era uma área onde eu tirava 700 litros de leite. Então eu abri mão daquilo, mas não abri mão da minha vaquinha, porque eu ainda tenho umas. Mas eu abri mão porque eu vi que a pecuária não estava indo legal. A gente não estava tendo o apoio que necessitava. Que inclui também o rural, inclui o turismo. Fala um pouquinho desse espaço que a gente acabou esquecendo de falar. Gente, é um espaço que... Uma idealização nossa, né, da minha família, que eu e Marcos sonhamos com isso, porque a gente sempre quer deixar uma coisa melhor para os filhos da gente, apesar dos meus filhos saberem mexer com tudo. Eles, se eu tiver que sair de casa, eles tomam conta de tudo. Então a gente resolveu abrir esse espaço, porque, primeiro, é um espaço que não tinha assim, do jeito que a gente imaginava, não tem próximo a nós. E outra coisa é o seguinte, a gente tem que fazer o que a família consegue trabalhar. E a gente resolveu... Não depender, né? Não depender. E hoje envolve muita agricultura, né? Sim, Familiar em tudo. A mão de obra está cada vez mais escassa, né? E quando você envolve sua família, eu tenho certeza que a receptividade, o que você recebe, o que é transmitido, é muito maior. Como que chama esse espaço? É o Sítio Happy Day. Sítio Happy Day. E dia feliz, tá, gente? Dia feliz. A pessoa é poliglota, tinha que colocar, né? Não, mas é porque o que acontecia. Não, mas é por isso. Sempre. Porque eu morei na minha propriedade, eu comprei há 16 anos atrás. E eu morava na casinha de colono, depois eu mudei para uma casinha amarela e hoje eu mudei para a casa azul onde eu moro. Então foi a metamorfose ali. E mesmo morando numa casinha simples, o telhado era pequenininho, de amianto, era quente tudo. Todo mundo que ia lá para cá falou assim, nossa, o dia foi tão maravilhoso, foi um dia tão bacana, um dia tão feliz. Eu falei, Marco, nosso sítio vai ser Happy Day. Que todo mundo é uma referência da sua história, da minha né? história, exatamente. Então, aí como que chama? Espaço Happy Day? O Sítio Happy Day. Sítio Happy Day. E ele fica onde? Fica no Córrego Boa Vista, hoje denominado como aldeia, né? Na aldeia. Próximo e à Prata. É um local de turismo e aí você tem lazer, tem né? piscina, tem pesca e pague, tem área de churrasqueira, tem o projeto que já foi feito, a terraplanagem para chalezinhos, assim. Então vem mais coisa por aí, o sonho gente. é grande, mas depende do caminhar, né? É isso aí. Então, voltando à sua área de atuação, você falou da saúde, a importância desse atendimento integrado e humanizado. Sim, com certeza, né? é essencial, porque às vezes você está tão ansiosa por um atendimento que você é mal atendido, aquilo cria mais problema dentro de você. E hoje a gente tem aí a realidade que são as doenças psicossomáticas também, né? A depressão está aí, ansiedade, síndromes e tantas coisas. A gente vê muitas adolescentes hoje grávidas que não conseguem fazer um ultrassom, consegue depois de uns 6 meses, 7 meses, ainda leva bronca de um médico porque não procurou antes, mas porque faltou a oportunidade. Então, a gente sabe que tem potencial, Lajinha tem um potencial muito grande, gente, mas ela tem que ser direcionada para cada ponto e focada naquilo ali. Vamos mudar? Vamos mudar. É vereador, é prefeito, são moradores.
todo mundo, vamos fazer aquilo funcionar, vamos mudar, vamos melhorar, porque eu sei E tem que partir do indivíduo, né? Sim. Porque eu falo assim, o nosso mundo somos nós. Ó, os passarinhos estão querendo participar da live também. Somos nós. Se muda aqui dentro, Não adianta eu muda falar tudo, assim, né? só quem vai fazer... Ah, não, a Rafa que é responsável por aquilo, ela que se vire. Não, a Rafa é responsável, mas eu tô aqui como cidadão, como ser humano, para ajudá-la no que for possível. Então aí dar as as coisas mãos, né? acontecem. É verdade. Sim, sim. E a educação, né? A gente sabe que o governo hoje mudou muito a realidade da nossa educação. Esse negócio das professoras não poderem falar mais firme com os alunos, uma educação que está vindo, que não é mais o português matemática, que tem aquele... O novo ensino médio aí então, agora, isso tudo, tão né, tem mudado. questionável, Depois né? da pandemia, nossos filhos, por exemplo, né, eu tenho um filho que passou a pandemia estudando em casa, o outro era mais novo. Eu vi que ele está perdido. E a gente vê, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque tem coisas que a gente pensa que não pode mudar, não são remediáveis, né? Sim, Vamos colocar sim. assim. Já parece que tá caindo lá, eles estão arrancando umas pedras, não, estão arrancando uma árvore velha lá, que esses dias colocaram fogo aqui, meu filho, o trem ficou quente. Mas a questão da educação, você falou que estudou no Tiradentes, Sim. e hoje as leis, elas vêm de cima para baixo, né? Vem federal, exatamente. estadual e vem aqui no município. Municipal, isso. Tivemos recentemente municipalização de algumas escolas, né? Sim. Que é coisas que o sistema vai trazendo e a gente tem que acolher, mas nós temos o poder, sim, de fazer uma educação regional. Exatamente. Municipal, eu Eu acredito. fui amiga da escola, Pois na minha é. comunidade. Não, eu ia até dar um exemplo, por exemplo, nessas andanças minhas de cigano, né, de ser esposa de bancário, eu morei em Santa Maria de Jetibá, Certo. cidade aqui do lado, que eu não conhecia, eu acho que eu nem nunca tinha ouvido falar. E lá, gente, é um outro mundo, literalmente, porque, né, o pomerano ali, que é o imigrante, e nas escolas, eles estudam o pomerano. Então, assim, é possível, como você estudou em escola militar, onde a disciplina... É totalmente Não interessa, independente do presidente, que vem, quem seja, não é? Então, é claro que é uma escola particular, né? Mas é possível trazer essa regionalização. De trazer, por exemplo, se a nossa cultura é a cultura do café, por que não inserir isso nas escolas? Exato, por que não ensinar as crianças a cuidar de uma horta? Como tinha antigamente. Antigamente era assim. Eu fui amigo da escola na minha comunidade, na escola Herculano. O meu filho mais velho, ele acompanhou todo o processo. Ele ainda não estudava, mas ele ia comigo. Qual a idade dos seus filhos hoje? 16 e 11. 11 e 16. E eu 37. Tá. E eu 25. Mais nova. Mas aí, o que eu fiz? Eu introduzi o inglês para os alunos. Era o máximo. Eles saíram do Herculano Azoruqué e foram para a Prata. Os professores, aonde esses meninos sabem falar o inglês? E era fabuloso, isso há 15 anos atrás. Mas aí houveram alguns processos que foi dificultando o meu acesso à escola, Sim, não sei por quê. E a vida da gente são ciclos também, sabe? Não quer dizer que você viveu aquele momento. Eu, por exemplo, que eu falei, né, da capelania hospitalar, eu sou uma personagem infantil, a Princesa Beijinho, que tem gente que ainda pergunta, cadê a Princesa Beijinho? Eu falo, tá meio aposentada. Mas por quê? É umas princesas velhas, né? A princesa virou rainha. É, as princesas velhas. Mas assim, eu nunca liguei pra isso, e eu gosto desse mundo lúdico, mas eu falo assim, tem época que eu tive muito ativa, Sim, tem época que... isso aí. Sabe? Tem época de ir no hospital visitar, tem época de fazer live com o vereador, candidato a vereador. Então, assim, são ciclos, isso, né? É um ciclo tão fantástico, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu pulava os córregos dos pastos, era só chegar e papum. Há pouco tempo atrás eu fui pular um córrego, eu ia parava. A mente de 36 vai. 37, 37 vai. Mas o corpo de 46 fica. Entendeu? Menina, mas é impressionante. Desse jeito. Eu falei, aí por fim, ela falou que você não vai vir, não. Eu falei, não, vou dar a volta lá na ponte. Então é isso aí.
Então não interessa se você tem a disposição de pular o córrego, Sim. se você é jovem, ou se você tem que dar a volta. O importante é você chegar. É chegar exato. e Com realizar. toda a consciência de que você fez o melhor caminho. Isso aí. Não é? Isso aí. Fez as melhores escolhas, né? Exatamente. Porque às vezes você acha que pular o córrego é o ideal, mas naquele momento você vai se ferrar. Eu vou quebrar meu pé. Ai, Kika, gente, que papo bom, né? Não falei que ia esquentar a nossa manhã? Essa manhã de quinta-feira, parece que eu já vivi um ano nessa semana, mas ainda estamos na quinta-feira. Eu vou chegar o celular pertinho da Kika. Agora é a hora. Pra você, Kika, falar aí exclusivamente aí pros nossos ouvintes, pessoas que como eu ainda não tinha te conhecido aí da sua essência, igual o Jó, né, na Bíblia fala, o relacionamento de Jó com Deus era assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então assim, que bom saber que eu só não ouvi falar da Kika, mas sentei na mesa. E fala aí, peça seu apoio aí então para quem está nos ouvindo agora. Então vamos lá. Gente, o negócio é o seguinte, o que eu mais desejaria era que principalmente os jovens que estão vindo fazer a sua primeira votação, que faça consciente, sabe? Vai ser seu primeiro passo a ser tomado. Então, pensa com carinho, analisa. Eu sei que às vezes a política pode, às vezes não estar tão esclarecida, mas procure com seus pais o esclarecimento disso. Não deixa se corromper por qualquer pneu de moto ou enfim, o que seja. Seja consciente, porque o primeiro voto ele é tão importante quanto o de 80 anos, de 70 anos, que já não quer mais votar, mas que vai cumprir o seu dever de cidadão. Então, eu desejo que vocês possam pensar direitinho, agora falando para todo o público, que pensam direitinho, analisam, usem a razão, porque a gente sabe as dificuldades que nós estamos vivendo. Tivemos muitas coisas boas, né, que aconteceram, muitas obras que foram concluídas, avanços, mas a gente sabe que existe muita coisa que a gente pode melhorar. E isso vai depender de quem for entrar hoje nessa política. Então eu peço que vocês analisem, né? Sejam coerentes e que vocês possam escolher o que for melhor, o que vocês acharem que for melhor para vocês. Que seja eu, que seja qualquer um, mas que sejam escolhas feitas com a sabedoria, com a consciência, tá bom? Você tá no PL? Beijo grande. Seu número? Eu sou a Kika Quer, pelo PL. Meu número é 22888. Tá bom? Fácil de decorar. E a gente tem que pensar nisso. As atitudes, elas são para agora, Sim. né? Daqui uns dias, dia 6 de outubro, né? Hoje já são 5, amanhã falta um mês para as eleições. Bem rapidinho. Tem até que confirmar depois, Kika, até que dia que eu posso fazer essas lives. Tá certo. Então as atitudes é para hoje, mas o resultado é a longo prazo. Eu queria aproveitar essa fala e lembrar que a gente está passando uma fase muito importante no nosso município, que estamos elaborando o plano diretor do município. Então, fica o convite aqui para a Kika, que é candidata a vereadora. Ontem eu estive ali na reunião, a gente está numa fase de mais 3 encontros. Ontem foi às 9 horas ali na Câmara. Hoje também vai ser às 9 horas. É aberto ao público. O público tem direito à fala, não só à presença. Só os candidatos que não têm direito à fala, né? Por causa de estarmos no período eleitoral, para não virar palanque, né? Certo. Mas é um movimento tão importante que está acontecendo, porque está sendo elaborada uma lei que ela vai ter vigor por 10 anos. Então, são várias etapas, já passaram pela visitas aí no interior e agora está nessa terceira etapa de encontros que está acontecendo hoje, né? Então, teve a reunião ontem, teve a reunião hoje. Não deixe de participar.
Não deixe de chamar outras pessoas para participar, porque é muito importante. Seja presente e fala, eu estive lá e participei. Isso aí, porque às vezes a gente tem a facilidade de criticar, mas a gente tem dificuldade de se envolver. Exatamente. Ô, Kika, foi bom demais. Eu que Muito obrigado. E eu quero agradecer te presenteando com o café da Rafa. Muito obrigada. E também aí dentro tem um devocional de um parceiro nosso, que é a RTM, que é a Rádio Transmundial. E com o presente diário, que é um devocional. Eu sei que você é uma mulher de fé, que de alguma forma esse encontro também contribua para esses seus encontros com Deus. Isso aí, com certeza, tá bom? sempre. Gente, ó, ventinho frio. Começou a esfriar. Um beijo, muito obrigado. De tarde temos um outro encontro com um outro candidato. E eu tô contando com a audiência de vocês, tá? Isso aí. Compartilhe muita live aí para mais pessoas também conhecer dessa pessoa incrível que é a Kika Kerr. Tá Rafa, bom? Obrigada, viu? Eu Obrigada que agradeço. mesmo. Foi tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.